Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Ed Thomas, do PSB. Um prazer conversar com o senhor aqui no estúdio da TV Assembleia SP. Deputado, o senhor sempre bem-vindo aqui. Cumprimentar você, Jorge, toda essa equipe trabalhadora dessa TV de cidadania. É uma oportunidade sempre muito, mas muito importante para a gente dar transparência ao mandato, prestar contas, acima de tudo, né? E levar uma informação, nem que seja não toda otimista, né? Certo? Porque não podemos fugir da realidade, e o assunto é bem esse, mas é uma oportunidade grandiosa estar aqui na TV Assembleia. Muito obrigado. O que falar para quem não conhece os rincões do estado de São Paulo, a 10ª região administrativa, Presidente Prudente, ó, tá lá na placa lá da Raposo, estava 560 quilômetros da capital. 70. 570 quilômetros da capital. Mas deputado, daqui da Assembleia até o centro de Presidente Prudente, 600? Pois é. 600 quilômetros, né? É chão, é estrada. Está distante, digamos assim, a gente quando pensa São Paulo, região metropolitana, mas tem que pensar que existem cidades polo espalhadas ao longo do território paulista. Presidente Prudente, em especial, é uma delas. Verdade, e está ali muito verdade. próximo de Mato Grosso do Sul, do norte do Paraná, até não muito distante de Minas Gerais. E aí? Olha, agradeço até, né, falar da distância. Eu creio que hoje nós superamos toda essa distância, né, com essa tecnologia maravilhosa, né? Então as informações chegam mais rápidas e essa distância hoje é vencida. Nós tivemos uma grande conquista, né, há bem pouco tempo, e fiz um trabalho de 2 anos atrás pedindo a elevação do aeroporto de Presidente Prudente de A5 para A6, certo? Ou seja, para receber pousos de aviões maiores, pensando sempre numa ligação estratégica, como você colocou, Jorge, o Paraná, o Mato Grosso, não é verdade? Lá em cima, Minas, todo o estado de São Paulo. Ali, estrategicamente, você sai para qualquer canto do país. Nosso espaço aéreo, segundo a aeronáutica, é um dos melhores do país. E com essa elevação do aeroporto, com certeza, o acesso ficou melhor ainda e vai melhorar muito mais, eu acredito nisso. A gente falava dessa longa viagem quando se chegava de trem, até Panorama, no final da linha. Aliás, já estivemos juntos, Pauliceia, Panorama, deputado. Isso, que não deveria ter terminado, não. Nós sucateamos os trilhos, né, no país de uma forma geral. Não por falta de cargas, diga-se de passagem. Hein? É outro trabalho que a gente tem feito lá, juntamente com o Ministério Público. Nós temos sim o que transportar. Nós não temos a disponibilidade do trem, porque a linha férrea, com certeza, nós temos. Ainda, inclusive, mesmo sucateada, mas está lá. A história já diz que todos os países que se desenvolveram, que estão super desenvolvidos, foram feitos em cima dos trilhos. E a rodovia é importante, e nós temos algo assim completo no Oeste Paulista, que é a hidrovia, né, por causa do Rio Paranapanema, do Rio Paraná, que você conhece, teve a oportunidade de fazer reportagens lá. Temos o Porto Modal, lá em Presidente Epitácio, e aí a linha férrea, né, uma Raposo Tavares, que foi concedida, não é ainda de bom estado como se deveria, que nos liga a Castelo Branco. Então, rodovia duplicada. Duplicada. Então, quando o senhor veio para cá no seu primeiro mandato, ainda não era. Esse é o terceiro mandato, não era, né? Era única, muito, mas muito perigosa. Então, hoje, você vai de São Paulo até Presidente Prudente ou até Presidente Epitácio, que é o começo do estado, né? O pessoal fala, é lá no fim do estado. Não, o estado é o mais bonito pôr do sol do estado, é? Por quê? É o mais bonito pôr do sol do país. Do país. Do país. Epitácio é o mais lindo pôr do sol do país. E o estado começa lá, porque as cidades se desenvolveram e foram colocadas aonde? Nas beiradas, nas margens dos rios, porque a água que eram estradas vida, naturais. Não é verdade? Estradas naturais. Então, essa divisa é muito importante. Lá tudo duplicado, não é verdade? Mas nós precisamos, com certeza, fomentar. Nós precisamos de um incentivo maior e eu creio que, eu vou um pouco mais além, todos os interiores do país estão sofrendo muito com a chamada guerra fiscal, de ir embora para o estado do Paraná, do Mato Grosso, todos os interiores. Como é o assédio, digamos, dos outros estados? Os empresários ficam fazendo leilão, quem dá mais, ou seja, ele recebe benefícios. Eu lembro aqui, a gente está muito próximo, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Eu vou pegar uma frase do atual governador do Mato Grosso do Sul, o Azambuja,
o Reinaldo Azambuja, do PSDB, inclusive o mesmo partido do governador aqui, mas ele diz assim, isso não é de hoje, hein? 2014, ainda na época da campanha. Defender a legitimidade das leis estaduais de incentivos fiscais para que o Mato Grosso do Sul entre na rota do desenvolvimento industrial. Será que vai ser tirando a indústria de São Paulo e levando para o outro lado do Rio Paraná que vai resolver o problema? Esse tem sido o agir do estado do Mato Grosso. Então, nós temos um exemplo claro da empresa Regina Festas. Regina Festas, que detém, creio que ainda hoje detém, a marca Walt Disney, ou seja, ela produz, né, todos os apetrechos, tudo aquilo que é para um aniversário, tá certo? Sim, temático. Né? Desde Disney. o chapeuzinho, Sim. tudo, né? E de todas as marcas, e distribui para o país e exporta. Era uma grande empresa instalada em Presidente Prudente, que por incentivo fiscal, creio que eu quase que tirou-se tudo, deixou praticamente zero, né? Foi para o estado do Mato Grosso, mas que me parece que enfrenta uma dificuldade de qualificação, de mão de obra qualificada para trabalhar e pode estar voltando. Você buscou o papel e eu tomei a liberdade de buscar aqui uma situação. A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucional o pacote de benefícios fiscais de certos estados para atrair investimentos em detrimento de outros confirma que precisamos ter coerência e buscar uma unidade sobre o assunto. Ou seja, qual o resumo disso? Guerra fiscal, uma batalha sem vencedores. Mas São Paulo está perdendo. Muito. Está perdendo. Muito. A gente fala sem vencedores. Digamos que num momento se leve uma empresa e os empregos, a renda, os salários, melhore a condição de lá, piorando daqui. E sabe que o empresariado está sempre buscando a maximização do lucro. Como fica no caso de uma empresa dessa e como fica o estado de São Paulo? Ele não consegue entrar na guerra fiscal? Nós tivemos um fato muito triste. Pela segunda vez aconteceu no estado de São Paulo, a unidade do JBS, instalada em Epitácio, me parece que há quase 2 anos atrás. O deputado está falando de JBS, para quem não sabe, é o maior frigorífico, não só do país, como empresa de alimentação, a maior produtora de proteína animal do planeta. A região de Presidente Prudente deteve o maior número de frigoríficos do estado de São Paulo e eu creio que do país também. Era um cluster, né? Um arranjo produtivo. Porque era chamada o maior plantel de animal, de Nelore, de abatimento. Meu pai com a minha mãe foram funcionários do frigorífico Bordão. Trabalhavam na desossa, trabalharam por quase que 15 anos. Minha mãe é aposentada, né, por acidente de trabalho, por ter caído na desossa do frigorífico Bordão. Então, eu levava almoço no frigorífico e era fantástico você ver quase que 2.000 funcionários todos de branco e eu levar a marmita para ele, aquela, né, de você ver muita gente trabalhando. Então, isso foi embora tudo para o estado do Mato Grosso. É onde está o boi e é onde está o incentivo. Sim. E aí, o JBS... Mas o consumidor não está do outro lado do rio? O grande estado consumidor de carne bovina não é São Paulo? Então, a gente paga a conta e o benefício fiscal fica lá? É só essa explicação que o Jorge colocou que deveríamos entender. Nós lá tem o crédito, tem o imposto que é dado, a empresa que vai embora e depois nós consumimos isso daqui e essa riqueza vai para o outro estado e São Paulo perde. Então o JBS é a segunda vez, há 2 anos eles demitiram mais de 1.000 funcionários e agora recentemente, depois abriu, o governador foi, conversou, os chamados créditos de ICMS, sim, né? Que eram de 100%, depois ficou 50%, só que estava se pegando o crédito do estado de São Paulo e investindo no estado do Mato Grosso. E sim, nós perdemos lá 800 trabalhadores em Presidente Epitácio. Mas aí a Justiça não tinha revertido isso mais recentemente, cobrando inclusive uma multa de R$100 por funcionário até que resolvesse. Veio o começo de agosto e parece que não teve conciliação na Justiça do Trabalho, eles serão demitidos. Foram demitidos. A unidade vai ser fechada, aliás, a ordem de fechamento é 18 de julho. Já foi. Já foi. Já foi, estão no Mato Grosso. Me parece que outras unidades estão fechando até por causa da crise, né? O que era ruim
piorou muito, mas muito mais. Agora, o boi e os frigoríficos foram para lá. Se for dado crédito, não se pode dar apenas a uma empresa, mas todas do estado de São Paulo. É simples desta forma, mas nós temos perdido bastante. Isso precisa ser resolvido através do Senado Federal com urgência. A guerra fiscal. Me parece que a guerra fiscal, e a gente precisa dessa reforma fiscal, desse pacote que é necessário. Porque o empresário, Jorge, ele busca o melhor para a empresa dele, e é claro que também para o bolso. Ele ele precisa ter lucro, então ele vai para o Estado, aonde está lhe dando melhores condições, não é verdade, em tributação. Em nota ao site de notícias G1, a empresa diz que não comenta processos em andamento, mas nós compilamos alguns números. Dos quase 800 funcionários, só 70 seriam remanejados para outras unidades, deputado. É uma tristeza ver um frigorífico fechar, mas ele não está sozinho lá, tem outros também que parece que não vão muito bem das pernas. Não vão muito bem. Eu sou otimista por natureza e eu tenho recebido alguns contatos de pequenos frigoríficos que vão se instalar. Até porque, talvez seja até a saída. Até a saída. Uma árvore grande que é cortada, outras nós nascem, tínhamos, né? Na época, em Presidente Prudente, além do frigorífico Bordão, tinha o frigorífico Prudentino, tinha o frigorífico Luizari e tantos outros, né? Hoje nós temos o Bom Marte, que continua, certo? E também o Prudentino, com a matança um pouco diminuída. Mas diferenciada também, buscando nichos de mercado, que talvez não seja a exportação. Exportam ainda. Exportam grupos árabes que visitam o Presidente Prudente e que sempre visitaram, levam a nossa carne. Nós temos ainda a melhor carne do país. Faça propaganda aí, deputado. Nós temos, sim, é um boi verde. Né? O boi verde, aquele que pasta. Fala-se muito em confinamento, que é realmente uma tendência, não é verdade? Para barateamento de custos. Mas temos bons confinamentos. Para a precocidade do abate, ou seja, tratar com ração. Mas o boi ecológico, o boi verde, esse que ainda pasta aqui no Brasil, faz toda a diferença. A preocupação é a geração de renda, a geração de emprego. Eu torço para que frigoríficos menores possam realmente se instalar. A verdade é que a minha torcida e o meu trabalho é para a agroindústria de uma forma geral, sabe? Nós temos lá agricultura familiar, nós temos os chamados... Essa palavra pequeno não cabe, porque produtor é sempre grande. Se ele produzir somente para a sua subsistência, ele já é grandioso. Dono de um nicho de mercado. Isso, dono de um nicho de mercado. Então, o nicho hoje é o orgânico, sabe, é sem defensivo. Claro, não dá para se produzir ainda em grande quantidade, mas é um segmento bom. Então, tem muito plantio, tem muitos produtores. Eu acredito no cooperativismo, nessa agroindústria. Dracena é um grande exemplo, que os produtores e agricultores construíram um laticínio, tiveram esse crédito, para onde eu pude mandar um trator para tombar, para gradear, para produzir. Né? O senhor fala com entusiasmo, deputado, que vem inclusive desse produtor que está lá, que pouca gente aqui lembra. A gente tem que lembrar também que o orçamento da agricultura no estado de São Paulo é residual, é 0,5% do orçamento. Pífio, então, quer dizer, o estado pouco faz por esse pequeno produtor. É que a terra é boa e o agricultor é teimoso. Abnegado. Né? Porque precisava, com certeza, de muito mais incentivo, porque a solução para a educação... Crédito, seguro, assistência técnica... Uma segurança, respeito. Porque quando a gente vai comer, a gente agradece, né? Primeiro que a gente tem que agradecer por comer, porque muitas vezes você tem a comida e não está podendo comer, por uma doença, por uma situação ou outra. Nós nos damos ao luxo de desperdiçar ao extremo, certo? E lembrar que, eu repito sempre isso, pelo menos uma vez na vida, nós vamos precisar de um jornalista. Está aqui o Jorge. Pelo menos uma vez na vida, nós vamos precisar de um radialista. Pelo menos uma vez, vai precisar da política e do político. Tudo é política. Pelo menos uma vez a gente vai precisar de um engenheiro, de um advogado, de um médico e de tantos outros profissionais, pelo menos uma vez na vida. Agora, de um agricultor, é por toda a vida, de 3 a 4 vezes por dia. Café, almoço, café da tarde, jantar. Então, a comida, a alimentação melhora a educação.
a comida, a alimentação melhora a saúde, a comida, ela melhora a segurança, Sim, certo? tudo. Então, eu acho que essa valorização não é questão de São Paulo, né? Fala-se muito no agronegócio, que eu também respeito, é necessário, que gera riquezas. Sim, tá? divisas Mas pro paralelo país. a isso, precisava ter o mesmo incentivo para a própria agroindústria. Sim. Mas nós temos números ainda, não somente na guerra fiscal, que é essa evasão, que é o ir embora, as empresas ainda neste país fecham ainda com menos de 2 anos. É a mortalidade infantil aí do empreendedor. Do deputado. empreendedor, que é Pois triste. é. Pois é. Só lembrando, ainda tenho 2 pautas para tratar aqui com o deputado Ed Thomas, que é a primeira do seu mandato, que trata com um olhar todo especial a questão das APAES e da saúde, principalmente a saúde lá na sua região, a 10ª região. Há quantos anos da saúde lá o senhor fez conversas aqui com a Secretaria da Saúde? Quais são as boas novas, deputado? Olha, há uma dificuldade e pesquisas mostram que a maior preocupação hoje, com certeza, do brasileiro é a saúde. E se tornou maior até, Jorge, porque com a crise que nós estamos vivendo, pessoas que tiveram que abandonar, foram obrigadas a deixar o seu plano de saúde Sim. e ir para a rede. Pública, SUS. E aí aumentou, né? A demanda nas Porque Santas Casas. eu sempre vou achar que o SUS é um dos maiores projetos, né, que existem para a saúde. E a roubalheira também. E é por isso que a gente vive essa situação. Mas, pontualmente, o Oeste Paulista, nós temos o Hospital HR, vai passar por mudanças, né? Muito, mas muito em breve, ou seja, aquela equalização que a dor de cabeça, né, e a gripe precisa ser tratado no posto de saúde e não no pronto-socorro. Isso é uma verdade, né? Nós temos, claro que, filas que, segundo noticiado, 20 mil pessoas estão na fila esperando uma cirurgia. Esses números precisam ser diminuídos e a gente trabalha para isso. Foi daí que, junto com o Dr. Mário Coimbra, digno promotor de justiça, conhecedor da saúde, tivemos uma reunião com o Dr. Cássio, com o coordenador da saúde, acompanhada pelo Dr. Davi Uipe, sobre as Santas Casas. Tem mais nomes aqui, o Edson Freitas, Jorge Chihara. O Edson é provedor da Santa Casa de Prudente, o Chiquinho, da cidade de Presidente Epitácio, que pega ali uma demanda de muita gente usando os trabalhos, sabe, né? E a necessidade, porque está lá na ponta do Estado, no começo do Estado. Então, nós tratamos de Santas Casas. Já tive a oportunidade, não só aqui na TV Assembleia, Sim. mas nos microfones, e fui presidente da CPI das Santas Casas. Temos problemas de má gestão. Temos, sim, de má gestão. Santa Casa de São Paulo é um exemplo disso, que se a gente entrar no assunto, né, milionários. E as outras Santas Casas também do Estado, mas elas continuam prestando um trabalho, sim, de acolhimento, porque foi para isso que ela foi criada. Mas elas estão em dificuldades. Sim. E é preciso um olhar especial para a saúde. Por um aumento extemporâneo da demanda, já visto que a economia é deprimida, muita demissão, as pessoas perdem um plano de saúde e migram, levam seus problemas de saúde para a rede pública, não é, deputado? Eu acho que a gente isso não dá para reverter da noite para o dia. Hein? Nós não podemos quebrar a corrente tripartite, que é a União, a tabela SUS, que é uma vergonha. Está defasada. Certo? O Estado, que precisa, com certeza, repassar mais, e o município, né, também precisa. Só que ficou uma carga muito grande ao município. Muitas situações, hoje é o município que cobra. Mas se a gente colocar essas 3 pontas, né, esse tripartite, a gente vai melhorar a saúde das pessoas, porque há recursos para isso, há dinheiro para isso, com certeza. Deputado, ainda preciso falar também sobre a questão das APAES. O senhor trata com tanto carinho as APAES. É a paixão da sua vida? É a paixão da minha vida, é o meu maior projeto. Pois é, eu queria que o senhor falasse um pouco da situação das APAES também, porque se a economia está deprimida, se as pessoas têm dificuldades, imagine como ficam essas entidades aí que acolhem. Elas estão vivendo dificuldades muito sérias. Eu sempre vou colocar que as APAES fazem um trabalho de excelência. São mais de 300 APAES em São Paulo? São mais de 300, 310 no total. 310 APAES. 300, né? Elas vivem muitas dificuldades. Fala-se muito hoje da inclusão. A verdadeira inclusão quem fez foi as APAES. Sabe? Pois é. E quando se falar em inclusão, não pode se separar a APAE. Em detrimento de uma inclusão, sabe, se esquecer aqueles que já fizeram bem e fazem muito, mas muito bem. Vivem dificuldades, vivem problemas, né?
A gente tem que sair do discurso e ir para o recurso. É muito bonito o papo de inclusão, de acessibilidade, mas se não tiver dinheiro para este investimento, para respeitar as pessoas com necessidades especiais, ou aquela criança com síndrome de Down, ou autismo, Sim, enfim, todas as situações. E as APAES perfazem o ciclo completo, vamos dizer assim, do tratamento, da identificação. Eu estou vendo aqui na página da APAE, quando se trata da prevenção da deficiência, o teste do pezinho. Começa e aí. muito mais. Começa questão de porque de quando é profissionais detectado, da área. quando é detectado lá no teste do pezinho, Jorge, certo? Que há uma necessidade especial, que é uma criança especial, que nasceu com um cromossomo a mais. Já dispara um alerta. Você sabe que cromossomo que é esse? Significa que ele tem um cromossomo a mais de A mais. amor. É. De amor. Porque é um ser simples, de um amor incondicional, de um abraço sem igual, de um olhar que é de Deus, você entendeu? Conversa com o pai e com a mãe, como é que eles se sentem especiais. Tá? Conversa com o irmão. Né? Pois eu estou é. falando aqui e eu falo por quê? Porque cada vez que eu visito um APAE, eu sinto que eu melhoro um pouco mais como ser humano. Sim. Como ser humano, né? Então, parte dos recursos que eu busco no Estado, eu reverto uma parte para as APAES em especial. Que é um trabalho muito região. Específico, muito dedicado, muito, e temos que lembrar que pessoas com deficiência intelectual para toda a vida, muitas vezes. É claro que se busca o potencial dessas pessoas, inclusive a inserção profissional, em atividades lúdicas, mas requer uma atenção especial. Nós temos aí a APAE Melhor Idade, a APAE Empreendedora. A APAE Empreendedora. Sabe, a APAE de Gastronomia. Eles estão fazendo tudo. Anormais somos nós que odiamos, que temos raiva, que puxamos o tapete. Sim, do diferente, entendeu? do desigual. Né? Que estamos teclando mais do que conversando com as pessoas. Sim. Então, tá? Elas vivem em dificuldade. Tem o dia da pizza, tem o chá, tem o churrasco da APAE. Né? O Estado fez muito, sim. O governador Geraldo Alckmin atendeu muitos e muitos pedidos. A secretária Lina Mara, a gente precisa, mas precisa se fazer muito mais. Eu sou a favor, sim, da inclusão. Mas nossos prédios, nossas escolas públicas não estão adequadas, nossos professores estão sobrecarregados e é preciso investir nesses educadores. Aí sim nós teremos uma verdadeira inclusão. Vamos fazer todo o diferencial. Deputado, só temos 2 minutos para encerrar a nossa conversa, falar um pouco mais da 10ª região administrativa. Eu falei com o senhor sobre uma notícia alvissareira, ou seja, a região não está isolada e ainda cresce. A população cresceu 0,44%, segundo números do IBGE, a população do Oeste Paulista. 909 mil pessoas. Deputado que foi vereador lá, inclusive, ele fala, tem controvérsia aí, tem muito mais gente. Só na sua Presidente Prudente, 223 mil pessoas. Deputado, que falar dessa cidade que continua crescente e pujante. Ela é pujante. Exatamente, essa é a palavra. Ela é pujante, Presidente Prudente, com a região que é a capital regional, ela é diferenciada. Nós já passamos, com certeza, de mais de 1.200.000 pessoas na nossa região. Presidente Prudente tem um agronegócio muito, mas muito forte, é uma cidade que presta muito serviço, que cresceu, mas que ainda não se desenvolveu em oportunidades, mas está entre os 20 municípios melhor, né, para se viver. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, a Folha trouxe um ranking, né? E algumas cidades da minha região, na Alta Paulista, no Pontal e a Grande Presidente Prudente, aparecem muito, mas muito bem. E eu creio que isso também é representatividade política. Sim. Fazer um trabalho com amor, com respeito, né? E, chegando no final do ano, buscar um orçamento humanizado, que eu sempre repeti, para ter oportunidades. Em 1 minuto, deputado, da mensagem que o senhor diz para o seu ouvinte, o seu ouvinte, o senhor que é radialista, a boa mensagem, a mensagem de otimismo. Que a gente vive dias difíceis, que teremos aí muitas e muitas dificuldades, mas que a região do Oeste Paulista, a velha Alta Sorocabana, a nova Alta Paulista, o Pontal do Paranapanema, tem uma riqueza que é a sua gente, que nós temos o sol
mais bonito do país, lá em Presidente Prudente, que nós temos um volume de água maravilhoso, um aquífero Guarani que passa por ali, uma terra boa, produtiva, que pode produzir realmente tudo, que a referência do Oeste Paulista é de trabalho, E a minha função aqui é trabalhar e fazer muito mais, com certeza. Deputado, muito obrigado. Voltaremos ao tema. Aliás, eu quero falar de turismo, cidades de interesse turístico. Tem bastante. Lá na 10ª região administrativa. Temos Rosana Primavera, Pauliceia, Presidente Epitácio. Indiana, Regente Feijó. Santo Expedito, né, lá em cima, IEP e por aí segue. Tem de tudo lá. Deputado, muito obrigado. Volte mais vezes. Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu conversei com o deputado Ed Thomas, do PSB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.